Ouça agora o programa Fonte de Esperança, uma meditação diária sobre os problemas decorrentes do dia a dia. Áudio número 43 da série que tem como tema Tudo muda, pecado continua sendo pecado. Hoje falaremos sobre o pecado do julgamento indevido. Romanos 14, verso 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Mateus 7, verso 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Nos discursos que compõem o conhecido Sermão da Montanha, Mateus 5 ao 7, Jesus proferiu princípios normatizantes para uma autêntica e perfeita vivência cristã. Quando discursava sobre os bons valores e os padrões morais para aquelas multidões que ele ouvia, ele fez alusão a alguns tipos de pecados e alertou as multidões quanto aos perigos em praticá-los. Dentre as várias definições de pecado feitas por Jesus, uma delas foi referente ao pecado de fazer julgamento indevido ao próximo. Ao dizer a frase não julgueis, Jesus estava se referindo ao tipo de julgamento feito de modo premeditado, precipitado, com pouca ou nenhuma base legal e desprovido de provas suficientes para uma condenação. Esse é o tipo de julgamento que alguém faz do seu próximo, submetendo-o a uma espécie de juízo e logo anunciando uma ou mais sentenças punitivas. Nesse tipo de julgamento, quem assim julga o faz por seu próprio juízo, entendendo por si mesmo que o seu próximo, por violar ou descumprir adversas leis ou por desobedecer algumas exigências sociais ou espirituais, seja ele então passível de punições. Facilmente e rapidamente o julgador conclui, portanto, que a justiça precisa ser feita. Devido à capacidade intelectual humana de raciocinar e de extrair de si as mais variadas ideias, há sempre no interior de cada ser humano uma espécie de espírito condenatório, aliado a uma linha de pensamento indutivo. Este é um dos muitos motivos pelos quais muitos se encontram sempre dispostos a qualquer momento e em qualquer lugar e situação a julgarem e a sentenciarem outros seres humanos com muita rapidez. Alguns motivos podem ser citados para que alguém julgue erradamente o próximo: a aparência física, o vestuário, o comportamento social de membros da família, a situação econômica, os costumes individuais e as preferências particulares. Além disso, no contexto desse julgamento precipitado, há muitos que se consideram como justo juiz, observando e analisando até mesmo o nível de fé e de espiritualidade das outras pessoas. Julgam também se os outros indivíduos estão aptos ou não para a salvação eterna. E ouvinte, podemos observar uma grande verdade dentro desses processos julgadores. De forma múltipla, dentro do contexto da ótica humana, todas as áreas da vida de outro ser humano constituem e fornecem argumentos sólidos para que o mesmo seja julgado por outro. Costumeiramente, em todas as camadas sociais, ouvem-se diariamente frases populares acusativas e condenatórias. Por exemplo, fulano de tal é meio orgulhoso. Outra frase comum: não gosto do jeito do fulano de tal, porque ele quer ser melhor do que os outros. Outra frase:
aquela pessoa quer ser mais santa do que as outras. Existem muitas outras acusações indevidas e conclusivas e que são pouco ponderadas, tais como: você está errado ou você é culpado. Provavelmente alguém possa até questionar se, quando Jesus proferiu a frase instrutiva "não julgueis", ele estaria se referindo a qualquer tipo de julgamento, e se esse julgamento seria ou não considerado pecado. Contudo, não se pode afirmar que existam na frase "não julgueis" evidências suficientes que esclareçam que qualquer julgamento feito por uma pessoa seja considerado como pecado. Quando se julga outra pessoa, há nesse julgamento um autoconvencimento no julgador de que a pessoa julgada tenha, de algum modo e por alguma razão, cometido erros e falhas passíveis de punições. Contudo, há na vida do ser humano uma infinitude de falhas não intencionais que não devem ser consideradas pecado. Eleve o seu pensamento a Deus e vamos falar com Ele em oração. Maravilhoso e eterno Deus, Deus bendito e fiel, obrigado, Pai, pelo teu cuidado pessoal para com cada ser humano. Obrigado, meu Deus, pelo teu infinito amor para com a humanidade. A tua palavra nos afirma que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Peço a ti nesse instante, meu Senhor, a tua bênção, a graça salvadora de Cristo Jesus, a ação poderosa do teu Espírito Santo sobre a nossa vida, para que possamos fugir da aparência do mal, para que possamos fugir das práticas pecaminosas. Pai, ajuda-nos a cada dia praticar boas obras. Ajude-nos a moldar a nossa vida à luz da tua palavra. Produza em nós, meu Senhor, o fruto do Espírito. É o meu pedido, é a minha oração. Oro a ti em nome de Jesus, teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém. E ouvinte, na continuação da análise do Sermão do Monte, Mateus 7, versos 3 ao 5, percebe-se que a intenção primária e sem fundamentação por parte de um acusador e julgador é a de apontar para os erros e as falhas do seu próximo. Abre aspas, reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão? Fecha aspas. Por esse motivo, Cristo repreende o julgador que intencionava depreciar o seu próximo. Ele mostra ao mesmo que os seus erros estão também expostos. Abre aspas, não vês a trave que está em teu olho? Fecha aspas. Cristo também previne que esses erros precisam ser primeiro discernidos, depois admitidos e finalmente devem ser sanados. Abre aspas, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Fecha aspas. Torna-se mais fácil para quase todos os seres humanos sempre olhar e apontar em direção a um ou a todos os defeitos do seu próximo, e não importa se esses defeitos são grandes, razoáveis ou pequenos, nem se eles são graves ou irrelevantes. Os acusadores sempre imaginam que têm ao seu favor
fundamentado no próprio ego a concepção certa de que eles não são tão defeituosos e pecaminosos como as outras pessoas. Você ouviu o programa Fonte de Esperança. Compartilhe esta mensagem com os seus amigos que também podem estar precisando de uma palavra como esta. Deus abençoe a sua vida. Se você queira receber áudios semelhantes a este, envie o seu contato pelo WhatsApp 62 98499 0001.